Olá, segunda-feira, 20 de julho. Hoje nós vamos falar sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Será que os direitos garantidos por ele estão sendo respeitados? Quem conversa com a gente é a psicóloga Camila Domeniconi. E ainda nesta edição... Inflação tem impacto maior entre os idosos. Reajuste das aposentadorias não acompanha aumento dos preços, principalmente dos alimentos. Alta gastronomia no caminhão. Você vai ver como foi o evento de food truck que reuniu 45 mil bauruenses. A inflação compromete o orçamento de todo mundo, mas tem uma parcela da população que sofre ainda mais, os idosos. O reajuste das aposentadorias não segue a remarcação dos preços. Pagar as compras do supermercado e os gastos com saúde está cada vez mais difícil. Dona Celestina tem 75 anos e levou um susto quando chegou o boleto do plano de saúde deste mês. A mensalidade saltou de R$ 714 para R$ 811. Impactou bastante, porque foi R$ 100 já quase, né? Faltou pouco de um ano para o outro, sim, a gente pagar, né? De repente vem uma alta dessa, onera bastante. E fica difícil, né? O orçamento da gente para dar conta. Ela também estranhou os preços dos medicamentos a última vez em que foi à farmácia. Eu fiquei boba, 90 e poucos, quase R$ 100, uns remédios, pouquinho que eu comprei. Então a gente está percebendo que cada vez que vai na farmácia o preço está maior, né? E quem toma bastante remédio fica difícil, né? Por conta disso, há 2 meses, a aposentada tem que sacar dinheiro da poupança para cobrir as despesas, o que a fez tomar algumas medidas no dia a dia para economizar. De remédio a gente não pode ficar sem. Alimentação também a gente não pode ficar sem. Tem que comer direitinho para ter uma vida saudável, né? Então, é tirar o supérfluo, o máximo que puder, de coisas que não são muito importantes, né? A situação não é diferente para a dona Ana, que sente o peso da inflação toda vez que vai ao supermercado. Os preços estão subindo bastante. Que eu comprava um mês atrás, não tenho condição de comprar agora. Então tá demais, a cebola, a batata, tomate, legumes em si. O jeito encontrado por ela é usar a criatividade, trocar os produtos mais caros por opções que não impactem tanto no orçamento e ainda agradem a família. Lá em casa eu usava muito batata, cebola, então essa parte eu precisei diminuir. Já faço uma farofa de abobrinha com cenoura, porque a cenoura também subiu bastante, e um ovo, 2 ovos, né? E a gente mistura, faz aquela farofa para dar para as crianças, porque eles têm que comer. A carne, que era 1 a 2 vezes por semana, já diminuiu bem. Nem 1 vez por semana estou conseguindo comprar. A dona Ana e a dona Celestina têm mesmo razão em reclamar que está mais difícil de fechar as contas no fim do mês. Dados do Índice de Preços ao Consumidor da terceira idade mostram que a inflação para os idosos é maior que para o restante da população. No último trimestre, o levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas apontou uma variação de 2,46% para famílias com pessoas com mais de 60 anos de idade e de 2,17% para a média da população. Esse nível de inflação, medido especificamente para a terceira idade, a diferença em relação ao índice geral é o peso de alguns gastos em relação à composição do índice todo. É um consumo que pesa bastante no índice da terceira idade, habitação, gastos com saúde, gastos com alimentação, né? Então, vestuário, lazer pesa um pouco menos. Então, quando a gente tem elevação nesses principais itens de consumo dos idosos, consequentemente, a inflação para eles fica mais pesada. Outro fator que impacta no poder de compra dos idosos é a aposentadoria, que não recebe o mesmo índice de reajuste que o salário mínimo. A aposentadoria ela tem um reajuste de acordo com a inflação, diferente, por exemplo, do salário mínimo, que tem um reajuste da inflação mais um ganho real. Então, todo ano, o aposentado ele ganha menos do que a parcela da economia.
Então, enquanto a gente tem um reajuste já com um ganho, não só com a inflação, o aposentado é só a inflação. Por isso, a recomendação nesse período é conter os gastos e evitar dívidas, já que os juros também estão em disparada. O mínimo possível de empréstimos de crédito bancário, até porque essas taxas de juros vêm subindo muito, né? Então, o ideal é não cair num nível de endividamento de inadimplência, né? E realmente é o controle do orçamento. Não necessariamente eu preciso parar de consumir, mas eu preciso consumir o que eu posso em relação à minha renda mensal. Para quem não gosta de frio, o clima tá ótimo, né? Tempo firme, temperaturas amenas, mas a partir de amanhã, a chegada de uma frente fria deve mudar esse cenário. Os detalhes no boletim do IPMET. A partir da manhã, o tempo deverá mudar aqui no estado devido ao avanço dessa frente fria que vai passar pelo litoral do São Paulo, trazendo chuvas isoladas. Então, amanhã tem pancadas de chuvas, inclusive para Bauru, a partir da tarde. E durante a semana, quarta, quinta e sexta, a gente tem previsão de pancadas de chuvas. Nada muito forte, tão significativo, mas pancadas devem ocorrer na região até sexta-feira. Com a entrada dessa frente, a gente vai ter uma diminuição das temperaturas. Então, as mínimas devem ficar em torno de 12, 13 graus e a máxima também vai cair devido ao aumento da nebulosidade, ficar entre 22 a 24. Agora tarde faz sol em todo o estado de São Paulo, mas a frente fria que chega amanhã deve provocar pancadas de chuvas em praticamente todas as regiões paulistas. Bauru segue com tempo aberto, mas amanhã já podemos ter uma chuva rápida. Agora a umidade do ar é mediana, de 41%. Os ventos são de brisa, a 9 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 15 e 28 graus. Nesta terça, a mínima prevista é de 17 e a máxima de 23 graus. Na volta do intervalo, a gente mostra como foi o evento de food truck aqui em Bauru. Chefes renomados se adaptam a cozinhas móveis para servir alta gastronomia a preços mais em conta. Os bauruenses aprovaram. É daqui a pouco, voltamos num instante só. Durante 4 dias, Bauru recebeu pela primeira vez o Street Chef Food Park, um evento gastronômico que reúne chefes renomados de todo o estado para servir culinária de vários países a um preço mais acessível. Cerca de 45 mil pessoas passaram pelo local, segundo a organização. Para atender tanta gente com uma cozinha tão pequena, a organização do trabalho é fundamental. No ramo da alimentação há 26 anos, o chefe Jofre montou o Roeiro há mais ou menos um ano. Apesar de ter um ponto fixo na Vila Madalena, em São Paulo, ele viu no food truck uma oportunidade de negócio. É um mercado que está crescendo, as pessoas querem conhecer comidas diferentes de outros lugares e nem sempre estão dispostas a pagar os valores que os restaurantes cobram. Então aqui, na verdade, são eventos como esse que proporcionam que as pessoas tenham acesso a uma gastronomia de alto nível com valores super acessíveis. No truck dele, apesar do espaço limitado, trabalham até 5 pessoas ao mesmo tempo, do preparo até o atendimento ao cliente. Por isso, tudo precisa ser muito bem organizado para que os sanduíches saiam com perfeição. Todo mundo respeita todo mundo sabe o seu espaço, a sua função. Dessa maneira a gente não tromba lá dentro, porque cada um já sabe aquilo que tem que fazer, cada um vai trabalhar dentro da sua praça, que a gente chama, tem sempre alguém que comanda, né? Alguém que está ali como líder da cozinha, e aí todo mundo tendo consciência disso, as coisas andam naturalmente. O espanhol Fernando Fernandes, ou simplesmente Dom Fernando, está no Brasil há 40 anos. Já foi chefe de navio, comandou grandes cozinhas e tem 2 restaurantes na Espanha. Apesar da experiência, é no food truck, ramo que ele atua há 4 meses, que ele se diverte. É vida de cigano. Então ele está um dia numa cidade, outro dia em outra cidade.
E é um negócio bem divertido, gostoso. E o espaço não é tão pequeno, o espaço é igual melhor que muitas cozinhas. Então aqui eu tenho tudo, eu tenho freezer, geladeira, exaustor, forno, fritadeira, eu tenho tudo. Então dá para fazer e brincar de cozinhar à vontade. E enquanto os chefes trabalhavam felizes, os clientes se deliciavam com as iguarias. O Maurício conta por que veio ao evento com a esposa não uma, mas 3 vezes. A comodidade, o acesso fácil e a comida muito boa, feito por chefes. Já a Luciane trouxe o marido e os pais para almoçarem no Food Park. Um domingo diferente para conhecer também o espaço, né? Novidade de Bauru também, né? Tá tudo gostoso, muito bom. Ike, chefe de um renomado restaurante em São Paulo, já serviu até a rainha da Inglaterra. Hoje, no Food Truck, atende milhares de clientes comuns e faz questão de ressaltar que a comida que prepara é a mesma para todas as pessoas. Tudo parte de um princípio, né? Que é o princípio do amor na comida, na dedicação. E indifere de uma pessoa para outra. Eu acho que a gente tem que atender bem, nota 10 em todos os pratos, exigir qualidade, padrão em tudo. E não distinguir as pessoas, servir bem para servir sempre. Esse é o lema. O evento não tinha apenas chefes de fora. A Maria Tereza é bauruense e entrou no ramo do food truck em fevereiro. No meio de tantos pratos salgados famosos, apostou em sobremesas para conquistar o público. Todos os nossos doces é um tamanho que você pode comer sem ser uma coisa muito grande, né? Porque já tem outras pessoas que estão comendo refeição, então você já comeu um lanche enorme, então tem que ser um docinho que você pode pegar vários doces de vários sabores. Então você pode comer 5 tipos de tortinha sem precisar comer um doce enorme. E as tortinhas, carro-chefe do Sweet Truck, fizeram sucesso. Cerca de 4.000 delas foram vendidas entre quinta-feira e ontem. E antes a gente fazia em casa e vendia por encomenda. E o de rua é importante que a gente está tendo contato direitinho com o público, né? Então, eles vêm aqui, a gente mesmo que atende, então a gente sabe o que é bom, o que não é, o que vende. Pelo visto, o evento em Bauru teve um saldo bastante positivo. A gente já vem fazendo há uns 6 meses, já várias cidades do interior de São Paulo. E Bauru está uma dos top 5 da gente, a gente gostou muito, o público aceitou bastante a nossa comida. Todo mundo que trouxe a produção de 4 dias acabou no primeiro dia. A gente está bem feliz com a cidade e espera voltar outras vezes aqui sim. No próximo bloco, a gente fala da redução da maioridade penal e do aniversário de 25 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos conversar com a psicóloga do Conselho Regional de Psicologia, a Camila Domeniconi. Daqui a pouco, continue com a gente, que o intervalo é bem rápido. Neste sábado, o Comitê contra a Redução da Maioridade Penal de Bauru promoveu uma mobilização no calçadão da Batista de Carvalho. Com faixas e cartazes, o comitê alertou a população que lugar de criança na escola e não na cadeia. Os organizadores também fizeram uma panfletagem com informações sobre as possíveis consequências da redução da maioridade penal, que está em votação no Congresso. Membros do comitê cantaram paródias que falam da necessidade de se proteger crianças e adolescentes. Esta psicóloga, que integra o grupo, argumenta que a redução não é a solução, pois os jovens são vítimas da violência. A ideia da educação e não da punição é a de que o jovem ele não é o propositor da violência. O jovem no Brasil ele vive a violência, ele vive cercado por relações violentas. Ele não tem direito à educação adequada, a uma vida digna, à moradia, à saúde, e isso cria condições que leva ele algumas vezes a cometer o ato infracional. Se você quiser participar das reuniões do Comitê contra a Redução da Maioridade Penal de Bauru, é possível se informar pela página do grupo no Facebook ou no Conselho Regional de Psicologia em Bauru. E essa discussão sobre a redução da maioridade penal está sendo feita num ano em que era para se festejar a legislação que protege os jovens. Neste mês, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, completa 25 anos. Para falar sobre a importância desse conjunto de normas, convidamos a psicóloga do Conselho Regional de Psicologia, a Camila Domeniconi. Camila, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o convite, por um debate tão importante, tão caro à psicologia. O ECA foi um avanço muito importante e a gente pode citar várias conquistas. Hoje quase a totalidade das cidades tem o Conselho Tutelar e é uma exigência do ECA, Mas a gente sabe que em algumas áreas, principalmente em relação às garantias na educação, no acesso à cultura,
o ECA ele não vem sendo seguido. Na verdade, a gente pode falar que o governo, em todos os âmbitos, municipal, estadual, federal, ele não respeita o estatuto? Bom, se a gente pensar de maneira geral, assim, todas as políticas públicas, elas são implantadas precariamente, né? E aí isso nos traz um processo das parcerias público-privadas, das terceirizações. E esses processos são intencionais e sistematicamente organizados, onde os gestores públicos eles vão ser financiados pelo empresariado que está aí nas áreas da educação privatizada e da cultura. Ou seja, o Estado e os gestores dele não estão representando os interesses da população e também não estão garantindo os direitos da criança e do adolescente. Eles estão, de fato, financiando, né, o empresariado, sem se preocupar com as inúmeras violações dos direitos da criança e do adolescente. Então, a gente pode afirmar que ele não vem sendo respeitado, não é? Podemos afirmar. Em relação a uma outra norma que foi imposta, está muito clara no ECA, que é a proibição de que crianças e adolescentes trabalhem. A gente tem um dado de 2013 que mostra que naquele ano 3,5 milhões de crianças e adolescentes estavam trabalhando. A que tipo de prejuízo esses jovens são expostos quando eles estão trabalhando em vez de estarem estudando, brincando? Bom, primeiro a gente tem que mudar essa concepção de infância e juventude que é largamente colocada, né? A criança e o adolescente, ele tem que trabalhar. A criança e o adolescente, eles precisam de punições para aprender. Quando a gente fala isso... Tem essa lógica, né? Essa lógica de que ele vai ser um adulto responsável se desde cedo ele trabalhar, for incentivado a... Exatamente. Essa lógica, né, do senso comum, ela é equivocada e não científica, né? E a psicologia vai trazer aí os estudos e vão entender que a criança e o adolescente, eles estão em um período especial de desenvolvimento, né? E aí agora, a gestão pública, ela não está focada nesse desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Tanto no esporte, na cultura, no lazer, educação, a prática não está voltada para que esses direitos sejam implementados, né? E aí, esse momento histórico, né, é muito importante a mobilização por parte da sociedade para pressionar as instâncias responsáveis de garantir esses direitos da criança e do adolescente. É uma falha tanto da família, né, que empurra essa criança para o mercado de trabalho, como também do próprio governo. Acho que o processo, né, de culpabilização da infância e da juventude, ele vem de todos os lados da sociedade, né? Em relação à redução da maioridade penal, nós vimos que teve uma manifestação neste sábado. Você faz parte desse comitê, não é, Camila? Isso. E hoje, para as pessoas entenderem como funciona a legislação, esse adolescente que comete um ato infracional, ele passa hoje por um processo de reeducação. Como que se dá esse processo? Isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê, a partir dos 12 anos de idade, medidas socioeducativas que o adolescente vai cumprir dependendo do ato infracional que ele cometeu, né? A gente tem, por exemplo, a advertência, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, a semi-liberdade e a internação, né? Então, o tratamento do adolescente em conflito com a lei é, sim, diferenciado, né? Por ele estar numa condição especial de desenvolvimento, e essas medidas não estão aí para fazê-lo sofrer pelos erros que ele cometeu, e sim para prepará-lo para a vida adulta. Para ser reintegrado à sociedade. Isso, reintegrado, reeducado, e aí ele vai garantir uma nova perspectiva de sua relação com a sociedade, vai garantir a ele a possibilidade de planejar a sua vida, e isso tudo para que ele não volte a cometer novamente um ato infracional. O comitê foi criado justamente para isso, se posiciona de forma contrária à redução da maioridade, e quem é contra defende que outras medidas sejam tomadas. Inclusive, algumas pessoas argumentam no sentido de se alterar
pontos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na sua visão, seria eficiente que alguns pontos, como o tempo em exposição, o tempo que o jovem passa por essa reeducação, seja prolongado? Você acha que seria eficiente? Eu acho que não seria eficiente, porque, por exemplo, a posição do CRP é de manutenção do ECA no formato em que ele se encontra hoje. Sem nenhuma alteração. Sem nenhuma alteração, porque a gente entende que ele não está em seu pleno funcionamento. E a partir do momento que ele estiver em seu pleno funcionamento, aí sim, a longo prazo, a gente vai conseguir avaliar, né, essas medidas e dizer o que é eficiente e o que tem que ser repensado, né? Essa lógica de que quanto maior o tempo de internação, maior a possibilidade de mudança, ou a ideia de que o adolescente ele vai deixar de cometer determinados atos por saber que a lei vai ser muito severa com ele. Essas ideias elas são perigosas, né, e errôneas, pois essa necessidade da vingança, a ideia de que a punição vai educar, tá equivocada e não traz necessariamente a solução para o problema da criminalidade entre os jovens, né? E aí a gente tem dados reais da criminalidade no país que não são divulgados, né? Por exemplo, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela diz que os adolescentes de 16 a 18 anos de idade fazem parte de 0,9% dos crimes cometidos no país. E aí, quando a gente faz um recorte, menor ainda, de homicídios e tentativas de homicídio, esse índice cai para 0,5%. Então, a gente tem que se perguntar, né, para quem que essas medidas estão sendo recolocadas e intensificadas as punições, né? Por exemplo, a gente vê claramente o caráter seletivo do sistema prisional brasileiro. A população prisional tem quase sempre a mesma cor, provém do mesmo território geográfico e é da mesma classe social, né? São todos, em sua maioria, negros, pobres e de periferia. Tá certo, Camila. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!